Olá! No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental. Psicólogo desenvolve podcast sobre o assunto. Tem muita música com Renato Fernandes. E mais, você já ouviu falar sobre arte digital? Tudo isso a partir de agora. Em tempo de pandemia, muito tem se falado em saúde mental, como manter o equilíbrio. Pensando nisso, o psicólogo Wagner Costa desenvolveu podcasts para falar sobre o assunto. E o melhor, todos podem acessar de forma gratuita. Olá, pessoal do Portal Cultural. Eu sou Wagner Costa, sou psicólogo e eu gravo podcasts para cuidar da saúde mental das pessoas. No início do ano, eu fiz uma palestra para o Conselho Federal de Administração e nós falávamos sobre esgotamento no trabalho. E depois dessa palestra, ela teve uma repercussão muito grande. E aí o conselho me convidou se eu poderia ajudá-los gravando podcasts para estimular o pessoal da administração a cuidar da saúde mental. E aí surgiu o que nós chamamos de Mente Saudável, Vida Equilibrada. Esse é o título do nosso trabalho e semanalmente nós fazemos um podcast dando dicas e falando sobre temas relacionados aos cuidados com a saúde mental. Nós já falamos de relacionamentos interpessoais, que é o tema mais batido nas empresas. Nós já falamos sobre a tal da positividade tóxica, que é aquela ideia de que as pessoas pensam positivo, mas elas não agem positivamente. Nós já falamos sobre medos, nós estamos falando sobre ansiedade, nós já falamos sobre depressão, que é um tema que está chamando cada vez mais a atenção das pessoas, porque o índice e o número de pessoas com depressão está crescendo muito durante a pandemia. Já falamos também sobre como juntos combatermos a pandemia. A importância é a facilidade que o podcast tem de ser manipulado a qualquer momento. Porque eu gravo o podcast, aí o Conselho Federal de Administração edita, e eles colocam na rádio do Conselho de Administração e no Spotify. Então, de alguma forma, isso é um material que ele vai para o Brasil todo. E eles divulgam com os outros, o que eles chamam de sistema de conselhos. Então, esse material ele está sendo divulgado para todo o Brasil. É extremamente importante porque é um material que fica disponível. Você pode fazer download, ouvir várias vezes, ouvir em vários momentos do seu dia. A ideia é combater o estresse através de uma reflexão positiva. Então, a partir do momento que eu tenho um momento, que eu tiro um momento para pensar na minha saúde mental, eu já estou combatendo o estresse. Cada podcast tem 5 minutos, porque a ideia é não ser algo extenso que gere cansaço mental. É só uma dica, é como se fosse uma gotinha, entendeu? É essa a ideia básica. Esse trabalho ele pode ser escutado por qualquer pessoa. Nós estamos fazendo para o Conselho porque é o canal que nós encontramos para divulgar o material. Mas ele é feito de forma que qualquer pessoa pode aproveitar. Em um momento ou outro eu falo especificamente de administração, que é para criar rapport com o pessoal do Conselho. Outro dia eu usei o Peter Drucker para ser um exemplo, que ele é considerado o pai da administração, que ele tem uma frase que ela é muito famosa, que ele diz que 60% dos problemas de uma empresa são problemas de comunicação. Mas aí eu abordo de forma ampla. Como eu sou físico também, outro dia eu usei o Max Planck, que é considerado o pai da física quântica. Peguei uma frase dele que eu acho muito legal, que ele diz que as coisas mudam, não é porque as pessoas aprendem, é porque elas morrem e a nova geração cresce com aquela nova ideia. Então isso foi um tema que a gente debateu nos podcasts para chamar a nossa atenção da necessidade do uso de máscara nesse momento de pandemia.
eu tenho algumas ideias minhas e eles dão algumas ideias. E nós abrimos para as pessoas que escutam colocarem temas a serem discutidos. A princípio, nós estamos pegando temas relacionados aos cuidados com a saúde mental, porque é mente saudável, vida equilibrada. Então a gente pega o tema, eu escolho um tema, aí geralmente pela parte da manhã, que é a hora que minha mente funciona melhor, eu venho para cá, para o consultório, e aí eu rabisco mais ou menos como se fosse um roteiro. O que eu quero falar de abertura, o que eu quero desenvolver e como eu quero concluir. E eu faço isso de forma livre, não é algo muito formal. É um trabalho bem solto, como se eu estivesse conversando com as pessoas, como eu estou conversando aqui com você. Quando nós falamos de mente saudável e vida equilibrada, é extremamente importante nós sabermos que hoje a neurociência nos demonstra que nós podemos mudar o padrão de funcionamento do meu cérebro a partir da mudança do meu padrão de pensamento. Então, o pensar modifica fisicamente o funcionamento do cérebro. Todo pensamento que ele é intenso, prolongado, repetitivo e consciente, ele gera mudanças estruturais no córtex cerebral. Isso significa o quê? Que as mudanças precisam iniciar no pensamento. Todo pensamento cultivado, ele tende a transformar-se em ação. Então, mente saudável e vida equilibrada é resultado primeiro das nossas cognições. O material do podcast você pode encontrar no meu Instagram. E paralelo a esses trabalhos, eu tenho outras iniciativas. Eu tenho um trabalho que eu chamo de Mude Sua Mente, Mude Sua Vida, exatamente nessa perspectiva, que eu gravo vídeos. Aí eu tenho um trabalho específico onde eu mostro para as pessoas como elas podem mudar a sua vida a partir do pensamento. E eu tenho um canal no YouTube onde eu também dou dicas de saúde mental.